A sexta-feira também marca a retomada dos trabalhos na Cidade do Galo. É hora de voltar às atividades no Atlético. E aí? O Rony voltou, o Arana voltou, vão jogar, não vão jogar, vão sair, e o Hulk? E o super-herói atleticano vai se reapresentar também? Já tem novidade, tem gente chegando? O Pedro Abílio tem todas as informações. Feliz ano novo para quem tá ligado no Rádio Esporte. Reapresentação na Cidade do Galo, em Vespasiano, depois de alguns jogadores terem aí quase um mês de férias, né? Pouco mais de 20 dias. Alguns atletas desde o dia 8 de dezembro, quando o Atlético disputou a sua última partida pelo Campeonato Brasileiro, e na sequência, alguns atletas ficaram tratando lesões, casos de Lianco, Júnior Santos, o Patrick também, que ficaram até o dia 21 de dezembro no CT em atividade, tiveram uns dias de recesso e retornaram a Belo Horizonte. Hora de falar sobre Arana, o que separa o lateral esquerdo do Atlético de virar reforço do Fluminense. Muita gente tem cravado que a pendência, o entrave hoje diz respeito a representantes do Arana e o Galo. Não é essa a informação que eu tenho. Conversei antes de gravar esse vídeo com o Júnior Mendonça, que é o representante atual do Arana. Ele garante não ter nada a receber do Atlético. E imagina que a Elenco Esportes, que o representava até o ano passado, também não poderia impedir o acordo com o Fluminense. O que está pegando é uma pendência do Galo com o Arana. Dá uma olhada no que disse o Júnior Mendonça, abre aspas, o negócio está muito perto. Já está tudo certo entre o jogador e o Fluminense, e também entre o Fluminense e o Atlético. Falta resolver uma pendência do Atlético com o jogador. Você vai lembrar que ao longo de 2025 o Atlético teve uma série de problemas com pagamentos de seus atletas, especialmente com luvas, prêmio pela assinatura do contrato, além de uma série de bônus. O Arana quer se mudar para o Fluminense depois de receber todo esse dinheiro. E a percepção dele é de que, se já estava difícil receber em dia do Atlético enquanto jogador do Galo, imagina depois que ele se mudar para outro clube. Então o Arana prefere receber o dinheiro antes de assinar contrato com o Flu. Assim que Arana e Atlético se acertarem, a transferência será concretizada, abrindo espaço para que Juninho Capixaba, que pertence ao Red Bull Bragantino, seja comprado pelo Atlético. O Galo gostaria de ter Renan Lodge, já anunciado, e Juninho Capixaba como opções para a lateral esquerda, ambos podendo jogar até numa segunda linha de meio campo. E os atletas que não falam, né, acabam aumentando essas especulações sobre as saídas. Os dois disseram que não poderiam, né, falar sobre o futuro. Ainda há incertezas no futuro com relação especialmente à possível permanência deles no Atlético, que é improvável. Alguns que a torcida quer muito ver distante, como o Biel, por exemplo. Biel não volta, né? Não. A tendência é que não, mas tem que achar quem queira, né? É o caso do Ale Oliveira, né? Ainda tem contrato. É o caso do Ale Oliveira. Tem contrato, acabou voltando, não achamos quem quisesse, então está de volta das férias. Ale Oliveira, feliz ano novo, ainda com a roupa do Réveillon, cheirando, exalando álcool, mas que bom que você está aqui pro ouvinte, evidentemente. Ale Oliveira e a situação do Galo, Ale. Um abraço para você, pros companheiros e para quem nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil, e desejar um ótimo 26 para todo mundo. Tô voltando para casa, tava com saudade já, menos evidentemente de você, palhaço carequinha. A Nath falou tudo, né? Você precisa aliviar a folha para trazer outros bons jogadores. O grande problema dessa história aí é que o campeonato começa mais cedo, né? Tanto o campeonato estadual e principalmente o campeonato brasileiro. Então é uma temporada de adaptação para todo mundo, mas principalmente para o Atlético, que se propôs, muito em função também das escolhas do seu treinador, se propôs a fazer uma reformulação um pouco maior. Então, para você trazer jogadores, e a gente falava muito sobre isso ainda no ano passado, né? Que quando começou a sair uma galera que não estava nem de longe assim nos salários mais altos, né? Da folha do Atlético, que ia sair gente grande, né? E o que acontece é que esses grandão ainda não saíram. E se eles não saírem, você não pode contratar. Então eu acho que é mais ou menos por aí. O tempo vai passando, os times vão se mexendo, o mercado está muito inflacionado, essa é uma realidade, e fica uma situação delicada, né? Porque tem jogador, Thiagão, que o Sampaoli já deu demonstrações que não quer contar. Aliás, tem jogadores que o treinador inclusive conta com esse dinheiro para trazer outros. E tem jogador que também não conta com o Sampaoli, né? Também. O cara já não tem expectativa nenhuma com ele. E tem jogador que não conta com o Sampaoli, mas que também não tem proposta.
Então é realmente um jogo de xadrez. Eu acho que muita água vai passar ainda debaixo dessa ponte. Quando a gente ouve, por exemplo, algumas versões oficiais, como a gente tem ouvido aí, nem sempre elas correspondem à verdade, porque é um jogo, né? Então o clube não pode chegar assim e falar assim, olha, esse aqui e esse aqui, nós não queremos mais, porque você está desvalorizando o teu produto. Assim como o jogador não pode chegar e falar assim, eu não jogo nesse time ou com esse técnico. Ele não pode, porque o clube vai ter motivos, inclusive, para não continuar com esse atleta. Então, ainda muita coisa deve acontecer, só que tem essa diferença, né, Thiago? A temporada começa mais cedo. Com essas incógnitas, quem será que sai? A única novidade, por enquanto, vai mesmo ser o Renan Lodge. Ale Oliveira e Natália Fiuza, eu acho que dá para dizer que o início de ano pro torcedor do Atlético, ele é frustrante em função das poucas movimentações de mercado. Até porque o Atlético não tem uma base de um time tão consolidado, tão pronto, tão forte assim, e havia expectativa de maior movimentação. De toda maneira, Rony ficando, Arana ficando, pelo menos por enquanto, é indício de manutenção. O Pedro Abílio já vem dizendo, o Saravia, né, que teve o seu contrato encerrado no dia 31, teve o problema do Júnior Santos, falamos muito ontem, né, foi para um jogo festivo, estando em recuperação no departamento médico. Quer dizer, o início de ano é mais expectativa do que realidade pro time do Galo, Nath Fiuza? Eu acho que é um clima mais de indefinição mesmo, assim, de querer entender como as coisas vão funcionar. Eu acho que o fato do Arana, do Rony, eles terem desembarcado em Belo Horizonte, eu acho que não nos dá a certeza de permanência, né? A gente sabe, esse processo de negociação, esse processo de saída, por vezes ele é lento, né? São muitas as tratativas, os detalhes que envolvem ali os contratos. O jogador também, né? Tem a vida dele em Belo Horizonte, para você mudar de cidade, você precisa acertar muitas coisas, envolve também a vida de toda a família, não é só o jogador mudar de clube. Eu acho que tem muita coisa ainda que precisa ser resolvida. E o fato do jogador, às vezes, não querer se pronunciar é porque talvez até ele não saiba exatamente o que vai acontecer, qual será o próximo passo. Fato é que o Atlético precisa resolver essas questões, porque essas saídas, elas são condicionantes também para as chegadas, né? A gente está falando aí, o Pedro Abílio trazia alguns valores. O Atlético, por exemplo, vendeu o Rony por 4 milhões de euros, são 26 milhões de reais. Se perderia um pouco do que pagou nele, né? Se eu não me engano, o Atlético pagou mais ou menos 6 milhões de euros pelo Rony, mas aí você recuperaria aí cerca de 26 milhões de reais. No Arana, você recuperaria aí mais 32 milhões de reais. A gente está falando de um montante que seria um valor interessante para quê? Para o Atlético ir no mercado, fora o que você libera na folha mensal de pagamentos. Agora, esse é um cenário. Você tem dinheiro em caixa, você tem valor na folha. O outro cenário é você contar com esses atletas, mas às vezes não ter tanta bala na agulha para contratar. Então o Atlético precisa resolver essas situações para saber qual é o poder dele de investimento, qual é de fato o espaço que ele tem para contratar. E o Sampaoli, eu imagino que lá na Cidade do Galo esteja também apreensivo, porque são poucos dias de pré-temporada, é um calendário muito apertado. Vem se falando desde o término de 2025 de uma reformulação grande e a reformulação até agora não aconteceu. Aqueles que saíram e deixaram um impacto muito pequeno, né? Biel não faz muita diferença, Saravia não faz muita diferença, enfim. E aqueles que precisavam chegar com características diferentes para mudar esse time ainda não chegaram, com a exceção do Renan Lodge, que aí sim é uma boa contratação. Então imagino que esse processo precisa ser acelerado para definir quem realmente sai, para você entender o que você precisa buscar no mercado, para você também entender qual que é o seu potencial ali de negociação, né? Como fica a programação do Atlético? Qual o dia da estreia do Galo? O Atlético vai começar oficialmente a temporada? Que dia? Contra quem, Pedro Abílio? Outro detalhe, Copa São Paulo tá aí. O Veneno tá relacionado, né? A grande promessa na base do Galo vai ter uma boa vitrine para começar a mostrar serviço, hein, Abílio? Domingo, dia 11 de janeiro, o Atlético joga contra o Betim, iniciando nesta sexta-feira, portanto, essa pré-temporada para de olho no campeonato estadual, colocar alguns garotos para terem mais minutos no time profissional também, e especialmente quero indicar ao ouvinte da Itatiaia, quem acompanha a gente no YouTube,
para acessar o itatiaesporte.com.br, conferir essa matéria do Rômulo Giacomin com os destaques do Atlético que vão disputar a Copinha a partir deste domingo, 9h30 da noite. Partida lá em Osasco, no grupo 29, o Atlético vai estrear contra o União Rondonópolis do Mato Grosso. O grupo que tem o Audax e o QFC, que é o Quinho, lá do Rio Grande do Norte. Joga nos dias 7, quarta-feira, e 10, sábado da outra semana, a fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A programação está definida para este fim de semana, que já começa para os profissionais, com o Sampaoli colocando a turma para trabalhar em 2 períodos, viu, Thiago? Hoje, reapresentação à tarde, e aí amanhã e no domingo, treinos às 10 da manhã e também às 4 horas da tarde, Thiago. Olha essa sequência, Ale Oliveira e Nath Fiuza. Dia 21 de janeiro, Galo pega o América no Independência. Domingo, dia 25, o Atlético recebe o Cruzeiro na Arena MRV. E na quarta-feira seguinte, dia 28, o Atlético já estreia no Brasileiro contra o Palmeiras. O Ale Oliveira, esses 3 jogos aqui, pode ser prematuro, mas isso aqui já define o primeiro semestre, tá? Se você pega aqui América, Cruzeiro e Palmeiras e já vem ali com tropeços, meu amigo, se vence também, decola, né? Engrena, pega moral, arranca bem. Mas são 3 jogos fundamentais pro Galo, Ale. Por se tratar de clássico, né? No caso dos mineiros, e por se tratar de um grande rival nacional, né? E aí o campeonato estadual tem um detalhe, né? Um tiro curto, né? Então, muito curto. Você não pode dar bobeira, né? Você não pode perder pontos. Inclusive levando em consideração o que aconteceu em 2025, em que o Atlético, quando ele volta da pré-temporada lá de Orlando, volta empatando, inclusive, com o Coelhão, ele não pode mais perder ponto, né? E foi isso que aconteceu até ele chegar à grande decisão, inclusive vencendo o primeiro jogo contra o América por goleada. Então, eu acho que é realmente uma sequência que o Atlético tem que estar muito, mas muito preparado, porque, sem dúvida alguma, pode abalar esse início de temporada. Galo estará no sul de Minas no dia 31 de janeiro. É um início de temporada pesado, hein, Nath? Um início muito pesado, né? Porque você vai ter aí 2 clássicos e ainda você tem a estreia no Campeonato Brasileiro, que já não bastasse o Campeonato Brasileiro começar em janeiro, que é uma novidade importante, você ainda tem o fato de que o Atlético vai estrear contra o Palmeiras, que além de ser um clássico nacional, é um time postulante ao título. Então, se o Atlético quer fazer um 2026 diferente, quer fazer um 2026 com um Brasileirão mais forte, brigando na parte de cima da tabela, já é importante o quê? Tirar pontos do Palmeiras, que será, obviamente, uma equipe que vai brigar na parte de cima da tabela até o final. E aí você tem que tentar enxergar, né, a possibilidade ali do copo meio cheio e do copo meio vazio. O Atlético tem que tentar pegar esses 2 clássicos e o jogo contra o Palmeiras e utilizar como aquela credencial, né, aquele cartão de visitas. Ir bem para quê? Para conquistar a confiança do torcedor e para mandar também aquele recado aos adversários, porque se você vai bem nesses jogos, a sua confiança já vai lá em cima e você já transforma o mês de fevereiro, que aí poderia ser um mês de crise, em que um mês de grande oportunidade para você deslanchar, para você aumentar o desempenho da equipe, para você ficar cada vez mais preparado. E o tempo entre uma partida e outra vai ser muito curto, né? Porque é um calendário muito apertado. Então não vai ter muito tempo para ficar chorando o leite derramado. Então o Atlético tem que ir buscando jogo a jogo, né? Aumentar a confiança, buscar os resultados para engrenar o quanto antes. É isso, aí Itatiaia vai acompanhar, né? Mais uma temporada do Galo, mais um ano, tomara, né, Galo? Tomara, Galão da Massa, um ano bem melhor, mais auspicioso para esse 2026, com grandes jogos, grandes vitórias e também, claro, por que não, com grandes conquistas. Fala, Massa, muito obrigado pela companhia. Estamos aqui fechando mais um vídeo do canal com as informações da Itatiaia, trazendo aí informações do Galão pra gente. Já deixa o like para dar aquela força pro canal, tá bom? Como vocês sempre vem dando aí. Muito obrigado pela força, tá? O vídeo da manhã aí foi muito bom, eu gostei demais, foi muito bom, muito obrigado. Então, muito obrigado de verdade. Pra quem tá chegando agora e não conhece o canal, tá bom, gente? Esse canal aqui traz notícia todos os dias do Galo, então fique à vontade aí para estar se inscrevendo, é o meu convite, tá? Se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação, tá bom? Para você ficar por dentro de tudo. E fique à vontade para deixar sua opinião em relação a que foi passado aí tudo aí
nesse vídeo para vocês, tá? E no espaço de comentário, tá bom? É muito importante a participação de vocês, tá? Também ajuda demais o canal aí, tá bom? Quem puder também compartilhar com os amigos também, tá? Ajuda demais o canal e já agradeço. Muito obrigado mesmo. Vou ficando por aqui, um forte abraço e assim que surgir notícia, a gente vai trazer pra cá pra vocês, tá bom? Tô indo e até a próxima. Valeu, massa!